bom dia, amados da PIB Nova Vida. Hoje é dia 8 de setembro de 2020 e a nossa leitura anual se encontra no livro do profeta Ezequiel, capítulos 16 ao capítulo 18. E eu quero destacar para essa nossa devocional, para essa nossa reflexão, 4 pontos no capítulo 18. 4 verdades que encontramos ali muito interessantes para nos fazer pensar e refletir em cada um desses pontos. O primeiro ponto que eu quero destacar é sobre a responsabilidade pessoal, registrada nos versículos 1 ao versículo 4, no capítulo 18, que diz assim o texto: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho. A alma que pecar, certamente morrerá. É esta que morrerá. Esse texto, então, fala da responsabilidade pessoal, a responsabilidade tanto do pai quanto a responsabilidade do filho em relação às suas ações. Havia um certo pensamento, e é interessante que, às vezes, esse pensamento ele ainda está presente na mente de muitas pessoas. Os filhos estão sofrendo por causa do pecado dos pais. Olha, isso está acontecendo, mas não é culpa dos filhos, mas sim é culpa dos pais, pelos erros que os pais cometeram. A palavra de Deus ela é muito clara, que diante de Deus, diante da lei de Deus, a alma que pecar, esta morrerá. A responsabilidade é dada a cada pessoa, independente dos seus antecedentes, independente daquilo que está acontecendo ao seu redor. Cada um de nós temos uma responsabilidade diante de Deus, diante dos mandamentos de Deus. Mas o segundo ponto que eu quero destacar é sobre a justiça de Deus. E isso está no versículo 20 do capítulo 18. Diz assim: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre este. Esse segundo ponto está bem relacionado com aquele primeiro ponto que mencionei há pouco. Aqui trata mais sobre a questão da justiça de Deus, a retribuição da parte de Deus, mediante uma justa, eu quero melhorar aqui, uma justa retribuição da parte de Deus. Aquele que praticar a justiça, ele receberá como consequência os frutos desta justiça. Aquele que cometer perversidade, colherá também os resultados da prática desta perversidade. Deus, ele é justo. Diz até um certo pensamento popular que a justiça dos homens pode falhar, mas a justiça de Deus, essa não falha. E é bem verdade, a justiça de Deus não falha. Deus, ele é justo em todas as suas ações e em todas as consequências que o homem sofre por causa delas. A justiça de Deus, ela permanece inalterada, permanece perfeita,
permanece reta. Um terceiro ponto que eu quero destacar para a nossa reflexão neste dia é que Deus não tem prazer na morte do perverso. Ao contrário do que muitos possam pensar, Deus não tem prazer na morte de ninguém, mesmo na morte do perverso. No versículo 21 ao versículo 23 do mesmo capítulo 18, diz assim: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não desejo eu antes que ele se converta dos seus caminhos e viva? Amados, está aqui uma grande verdade das Escrituras Sagradas. O desejo ardente do coração de Deus é que todos se convertam. Até o dos mais perversos seres que vivem sobre a face da terra. O desejo do Senhor é que eles se convertam, que eles se arrependam desses caminhos errados, do mal que eles têm praticado, da perversidade em que eles estão andando. O desejo do Senhor é que eles se convertam. E não, Deus não tem prazer na morte do perverso. Vai dizer esse mesmo capítulo que Deus não tem prazer na morte de ninguém. E nós também devemos acompanhar esse mesmo desejo, sentimento da parte de Deus e não ter prazer na morte de ninguém, mas sim o desejo de que todos se convertam e se rendam aos pés de Jesus Cristo. E o último ponto que eu quero destacar nessa nossa devocional de hoje é: o caminho do Senhor não é direito. O caminho do Senhor não é direito. Veja, no versículo 29, nós temos aí algo que pode, numa primeira leitura, nos surpreender. Mas como nós já lemos o livro do profeta Isaías, como já lemos o livro do profeta Jeremias, como já lemos alguns capítulos do profeta Ezequiel, nós não nos surpreendemos com essa fala que está aí no versículo 29. Diz assim esse versículo: no entanto, diz a casa de Israel. A casa de Israel é o povo de Deus. O caminho do Senhor não é direito. Não são os meus caminhos direitos, ó casa de Israel? E não são os vossos caminhos tortuosos? Então veja que, mediante uma fala do povo de Deus, dizendo que o caminho do Senhor não é direito, que o julgamento do Senhor não é correto, não é certo, em relação a eles, é claro. Eles não estavam aceitando as palavras do profeta que falava em nome de Deus, denunciando o pecado do povo. Por isso, essa fala de então atribuir a Deus uma responsabilidade que na verdade era do povo. Um erro, atribuir um erro a Deus, quando na verdade o erro era do povo. E, amados, isso me faz pensar quantas vezes nós não fazemos isso. Quantas vezes nós não julgamos Deus, nós não falamos coisas contra Deus, quando na verdade a responsabilidade é toda nossa, o erro é todo nosso. Ficam aqui então esses 4 pontos para a nossa reflexão, para a nossa meditação e o cuidado que devemos ter. Em momentos de adversidade, como se encontrava o povo de Israel, não é
nada difícil de se falar coisas erradas ou usando uma palavra bem jocosa, né? De falar bobagem. Vamos vigiar e vamos estar atento à voz de Deus, né? A voz da palavra de Deus, a voz daqueles que Deus tem levantado para alertar, para denunciar o pecado, o erro, com o intuito, como já mencionei em um dos pontos aqui, com o intuito de converter o perverso do seu mau caminho. Que Deus nos abençoe e que Ele aplique, né, essas lições preciosas no meu coração e no seu coração.